E aí, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde. Olá, Carol, Carol já chegou por aí. Arte e Arquitetura, Marcos, o pessoal tá entrando. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje sobre boas práticas para o segmento de imóveis planejados. Nossa convidada Carol já está na área. Opa, sem áudio. Deixa eu corrigir aqui. Vamos ver. E agora, me ouvindo bem? Tudo certo? Vamos colocar a Carol. Vamos lá. Deixa eu adicionar aqui. O pessoal tá ouvindo bem? Carol já vai entrar. Olá! Olá! Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar estar presente aqui na nossa live sobre boas práticas para o segmento de imóveis planejados. Minha primeira live. Estreante. Fica tranquila que é igual falar com a equipe, né? Nessa semana a gente teve muitas pessoas fazendo as primeiras lives e os feedbacks no final têm sido sempre muito legais, né? De como um bate-papo natural. Nossos temas têm ficado bem dentro da rotina das pessoas que têm participado. Então pode ficar tranquila aí que a gente vai conseguir Não ir vai ter bem. nenhuma pegadinha. Nenhuma pegadinha. E você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Tô. Não sei se o A pessoal galera, consegue me escutar também. Se tá se tiver tudo tranquilo. bem, a galera pode dar um ok aí que a gente corrige se não tiver. Bom, a galera vai entrando, né? O Instagram ele vai notificando o pessoal que a gente entrou online. E para quem não te conhece, Carol, conta um pouquinho de você, né, da sua loja e da sua jornada até chegar na sua loja. Eu acho que é importante, até para a galera se... Tem lojista aí na live, né? Até para a galera também se conectar. Bacana. Bom, eu sou lojista na loja da Todeskine, aqui em Brasília. E eu comecei a trabalhar na área com CLT, na verdade, quando eu tinha 16 anos. Então, meu primeiro emprego, ele já foi na área. E eu passei 6 anos trabalhando na área de vendas, né? Sempre da arquitetura de interiores. E aí, em 2011, surgiu a oportunidade de vir para Brasília, né? Eu morava em Campo Grande e o Wagner, meu marido, era lojista da Todeskine lá em Brasília. E aí surgiu a oportunidade da gente vir para cá. Eu cursava arquitetura na época, parei o curso e vim para Brasília a reboque, né, junto com ele. E aqui, nos primeiros 2 anos, eu trabalhei na parte de auxílio à gestão comercial e depois gestão comercial mesmo. Então, a loja que nós temos hoje é no Casa Parque. E quando a gente veio para cá, tinha uma loja no CIA e uma loja no Casa Parque. Então, eu entrei na loja auxiliando um gerente que existia na época. Ele pediu desligamento. Quando ele pediu desligamento, eu pedi a vaga dele. Pedi para que eu entrasse como gerente na loja do Casa Parque e atuei como gerente comercial lá por 2 anos. Mas essa não é a área que eu mais me identifico no segmento, assim, não nessa formatação comercial como ela é hoje, né? Então, eu não me identifico nessa formatação. Então, no meio do caminho, o gerente administrativo, na época, que era quem comandava todas as operações, ele também saiu. E aí surgiu a oportunidade, surgiu a vaga dele. E aí, mais uma vez, eu pedi essa oportunidade muito por um acaso, porque a pessoa que entrou para auxiliar na época
ela não vinha desse segmento. E eu falo assim, que móveis planejados é um segmento que, se você não nasceu nele, ele é muito confuso para quem entra, para quem cai de paraquedas. Ele é muito confuso, leva um tempo para a pessoa se situar. E essa pessoa que está comigo até hoje, que era auxiliar financeiro, ficou muito perdida. Olha, o gato aqui. Ficou muito perdida e pediu o meu auxílio numa série de situações que precisavam ser resolvidas e tal. E quando eu comecei a conversar com ele, eu percebi que eu entendia o processo como um todo, porque eu já tinha vendido, eu já tinha projetado, eu já tinha gerenciado, já tinha supervisionado. Então, as pontas, elas ficavam bem fáceis de fazer essa ligação aí para mim. Então, foi De assim que eu identificar, né? comecei a entrar na parte administrativa mesmo. Então, hoje, eu tenho 15 anos 16 anos 15 anos de experiência na área de arquitetura de interiores, 6 anos como vendedora, 2 anos como gestão comercial e 6 anos de gestão administrativa. Então, Boa. é um pouquinho disso aí. A experiência bem ampla, né? E prática, E, não é e uma... É muito a vivência, não é teórico, eu não tenho formação na área, não me formei, então, assim, toda a minha vivência, toda a minha experiência é de vivência mesmo, é uma experiência bem prática. boa, legal. E a gente inevitavelmente, né, precisa falar um pouco dessa crise que a gente está vivendo, tão ímpar na história do mundo, especificamente no segmento de imóveis planejados, e a gente está vendo que os profissionais como um todo, e especificamente o lojista, ele está precisando se reinventar e levar a sua loja realmente do offline para o digital. Não tem outro caminho para vender hoje, pelo menos não conheço outro caminho para vender hoje senão esse, até pelas boas práticas, né, da Organização Mundial de Saúde e tudo que a gente vem vivendo, o risco elevado e tudo mais, né? Como que é essa experiência que você contou de todas as frentes da loja, né, desde a equipe comercial, né, participando da gestão e também do operacional, entendendo todo esse fluxo, esses processos que uma loja bem montada ela demanda, como que isso tudo te ajudou a fazer essa transição do offline, acredito na última semana aí, você pode até contar um pouquinho de como foi para vocês, como você mudou esse do offline para o offline, para o online, de uma forma tão rápida como o mercado precisou que fosse feito, né? Eu sou uma pessoa extremamente entusiasta do online. Para você ter ideia, eu sou uma pessoa que não faz compras físicas, praticamente assim, em loja. De nada. Eu diria que 80%, às vezes até mais, das coisas que eu compro online. Então, eu brinco, eu sou de uma geração que cresceu junto com a internet, cresceu junto com o digital. Então, a gente amadureceu junto, né, com a internet, com o online. Então, é um ambiente que eu tenho muita facilidade. E eu sou uma pessoa que gosta sempre de olhar o copo meio cheio, né? Eu não gosto de olhar o copo meio vazio, assim, eu me recuso. Então, é uma situação realmente muito inédita para todo mundo, mas a minha visão do copo meio cheio para essa situação é que está forçando a equipe, a empresa e o mercado a aceitar o digital. Não tem outra alternativa. As pessoas estão tendo que aceitar o online. E algo que eu já vinha conversando com a equipe, vinha conversando com o Wagner, que é meu marido, meu sócio, conversava com os gerentes na empresa sobre essa necessidade do digital, essa necessidade da gente ter acesso à mesma informação ao mesmo tempo, todo mundo, né? Eu até brinquei esses dias que eu ia falar pro Wagner que eu ia colocar nos meus stories uma marquinha assim: para de ver os meus stories e vai ver o sofá, para minha equipe. Eu falei que eu tenho que criar esse template, porque às vezes as pessoas conseguem acompanhar os meus stories e tinham uma certa dificuldade de acompanhar ali a ferramenta. E nesse momento não tem alternativa. Quem quiser qualquer resposta tem que entrar no Sofa para conseguir interagir e dar suporte para os clientes.
Então, essa é a maneira como eu enxergo esse momento. Para mim, está sendo bem bacana, porque está forçando as pessoas que não estavam tão entusiasmadas Engajados. quanto eu, engajadas quanto eu com o digital, a entrarem. Então, no meu caso, fazer assim a transição do processo foi rápido e foi tranquilo, porque eu falo que o online ele não é a essência, ele não é a essência, ele é só a aparência. Ele é uma ferramenta, mas ele não é a essência do seu negócio. Não significa que se você essencialmente não tiver processos, que ter uma ferramenta como o Sofa não será bom, porque as pessoas compram muito a ideia da aparência e tudo mais. Então, mesmo se você não tiver processo, se você colocar a ferramenta, ela vai surtir um efeito positivo, porque muitas pessoas gostam da casca. Já eu prefiro muito trabalhar o processo mesmo, a essência do negócio. E como esse processo ele já existia, eu já vinha atrás de ferramentas e maneiras de trabalhar que facilitassem todo o processo que já acontecia offline. Então, foi até assim que a nossa conversa começou. Eu tinha acesso a outras ferramentas em outros momentos, eu já utilizava, porque eu já vinha há 1 ano e meio com esse anseio de trabalhar o meu processo no online. Eu brincava com a equipe, falava assim, gente, isso aqui é tão 1994, não dá. Eu lembro que o dia que eu dei assim um chilique e falei, eu preciso de uma ferramenta, foi um dia que eu me toquei que uma resposta que estava demorando para um cliente, que era de assistência técnica, que é um setor super complexo para quem tem loja de imóveis planejados, a cliente estava muito brava porque demorou a resposta. E a resposta demorou porque o meu técnico de assistência técnica, ele fazia o relatório com um bloco. Então, se ele foi lá de manhã e fez o relatório com o bloco, ele só iria encontrar a pessoa para quem ele tinha que entregar o relatório, às vezes 48 horas depois. E o cliente ficava sem nenhuma resposta nesse momento. Então, nesse dia, eu falei, isso é muito 1994, não tem condição, a gente precisa ir para o digital. E aí a equipe comprou a ideia comigo, a gente usou outras ferramentas adaptadas, até que a gente cruzou aí o caminho com vocês e deu certo agora da gente trabalhar no Sofa. Então, assim, foi uma experiência relativamente simples para a gente, porque a gente já tinha essa experiência do offline. Então, quando você tem um offline muito bom, Colocar uma estruturado, ferramenta você organiza digital, o ele tempo todo. acelera, né? Exatamente, ele acelera, ele facilita. Então, o online, eu falo, ele é a aparência, ele organiza. Então, se você tem uma essência boa, o online vai mostrar isso e potencializar tudo isso. Boa. Eu encontro, né? É exatamente isso. Foi muito legal você ter compartilhado essa experiência. Eu encontro basicamente três tipos de empresas, três tipos de lojas de imóveis planejados, quando eu vou conversar sobre processo. A empresa que ela tem um processo estruturado no offline, como era o caso da sua, quando a gente coloca uma ferramenta digital para acelerar o processo, você encontra o resultado potencial e mais rápido. Nitidamente dá para observar isso. A empresa que ela tem o processo digital desenhado, mas engavetado, a gente ajuda a colocar esse processo digital. E a empresa que não tem nada, a gente ajuda a montar o processo. Então, A empresa basicamente que não isso. tem nada tem que se cuidar, porque em momentos como esse que a gente está vivendo, uma empresa que não tem processos, ela corre sérios riscos de ter umas rachaduras em lugares que a gente não pode ter. Boa. Quando a gente fala de processo, acaba sendo muito amplo, né? Processo pode ser muita coisa. Porque vai ter o processo do financeiro, o processo de contas a receber, de contas a pagar, você vai ter o processo da operação, o processo da equipe comercial, tem uma série de coisas. Você entende que dentro de imóveis planejados exista um processo mais fundamental do que o outro, ou todos têm que andar em alinhamento? Ou tem um assim que fala assim, ó, se você não tiver um processo de operação, você quebra. Mas se você não tiver um processo comercial, você vai andar um pouquinho ainda, né?
tem algum que você julga assim, fala assim, não, esse aqui é primordial ou não? Eu acredito que a gente tem que ter processo em toda a nossa operação, né? Existem alguns setores, algumas áreas da empresa que têm mais facilidade de processos e outras que não, né? Então, isso assim, é normal em qualquer negócio, até pelo perfil das pessoas. Eu sempre falo com a minha equipe técnica, se a equipe comercial fosse como vocês, eu não tinha venda. Eu sempre converso isso com a minha equipe técnica. Então, assim, a gente tem algumas dificuldades no processo em todas as etapas. Mas se eu fosse considerar assim, eu acredito não que exista um processo mais importante do que o outro. Mas eu acredito que tem o processo que faz todos os outros nascerem, né? Então, eu tenho muito essa conversa com o meu gerente administrativo, quem me auxilia na parte operacional da empresa. Eu falo assim para ele: o nosso negócio é comercialização de móveis planejados. Então, tudo que se refere à comercialização de móveis planejados é prioridade no nosso processo. Então, tudo que eu tiver que desenhar e levar mais tempo e aperfeiçoar enquanto operação, eu considero que é isso. Então, o que eu preciso para comercializar móveis planejados? Eu preciso levantar carteira. Depois eu preciso, né, para levantar carteira, eu tenho que fazer prospecção. Aí eu tenho que desenvolver projeto. Então, eu venho esmiuçando todos os processos com base no que é comercializar móveis planejados. E a minha área, ela entra principal porque eu também dou suporte no na parte institucional. Mas quando um contrato ele é fechado, aí a responsabilidade ela passa a ser totalmente minha na empresa. Então eu falo pro meu financeiro, quando um contrato é fechado, o que a nossa empresa é? Uma empresa que comercializa móveis planejados. Então, o que eu tenho que ter muito foco e atenção enquanto proprietária, sócia, é todos os processos que vão fazer essa comercialização chegar na casa ali do cliente no final. Então, todos os processos que vão se desmembrar para isso. Mas, para isso, eu tenho também um processo paralelo, que é o processo financeiro. Ele não é um processo de comercialização de imóveis planejados. Se o meu financeiro tiver uma bagunça, mas o meu processo de imóveis planejados de comercialização tiver redondo, todos os meus clientes e todos os meus parceiros, eles vão receber e vão ficar satisfeitos. Eu posso quebrar, né? Porque eu não tenho um processo financeiro alinhado. Mas a minha visão é essa. A gente tem que pensar que o nosso negócio é comercializar móveis planejados. Você tem que desenhar o processo que faz isso acontecer e a partir dele a gente ramifica as outras coisas. Sim, o legal é essa visão, né? Porque o processo pós-assinatura de contrato ele é muito maior do que a pré-venda, né? Muito, muito maior. E ele é muito dinâmico. Eu desenvolvi os processos em 2014, foi quando eu comecei a parte administrativa da empresa. Todo ano eu dou uma revisada. E nos últimos 2 anos ele sofreu mudanças drásticas. Por quê? Porque o meu público mudou, o meu ticket médio mudou, o perfil dos arquitetos com quem eu trabalho mudou, o mercado mudou. Então, assim, é um processo dinâmico. Não adianta você achar que você vai desenvolver um processo e que a maneira de operacionalizar esse processo ela vai continuar a mesma para sempre. A estrutura do processo ela praticamente não se altera, mas a maneira de operar cada etapa do processo muda muito, sim, a cada ano, de acordo com o mercado. Um exemplo que a gente está vivendo agora. Com certeza, a maneira de operar cada etapa do processo já mudou e vai mudar ainda mais daqui para frente. Alguém entregava álcool gel para suas equipes de montagem quando ia na montagem? Ninguém entregava. Agora a gente entrega. Então, mostra que o processo continua o mesmo, a etapa de montagem, mas a maneira de operar essa parte do processo mudou. E o ano que vem vai mudar de novo, e depois vai mudar de novo.
A Então, é logística, a uma atividade mudança das pessoas, constante. né? Oi? A logística, a atividade das pessoas envolvidas, né? Quem não Exato, faz... exatamente. Alguém vai ter que entregar o álcool, né? O E álcool gel, aham. alguém vai ter que prestar atenção que isso está acontecendo para poder fazer as adaptações. Dentro desse processo, né, eu sei que o Wagner cuida especificamente da área comercial, mas claro que você está super envolvido aí e participa, né? Você entende que o comportamento do consumidor ele não vai ser igual daqui a 3, 4 meses? Por exemplo, não havia uma prática comum do mercado em apresentar um projeto de forma online, né? Fazer uma videoconferência e entregar esse projeto dentro da casa do cliente, né? Eu acho que esse é um insight muito legal, porque o cliente ele já demanda, quando ele conhece sua loja, eu acho que ele já demanda uma comodidade de falar assim, não, já conheço o produto, já conheço a ferragem, o showroom, já conheço tudo. Agora eu quero ver como é que o projeto vai ficar na minha casa, né? Existe muito esse raciocínio. Você acha que o cliente ele vai voltar a querer o espaço físico de interação ou a humanização do online ela vai ser mais intensificada e a equipe comercial vai entregar mais apresentações por videoconferência do que antes da crise? Eu acho assim que é um caso muito particular de cada região. Então, assim, eu tive a experiência de trabalhar no mesmo segmento em duas cidades diferentes. Então, eu acho assim que depois da crise, a gente não vai ter, talvez de imediato, essa adesão para reduzir o espaço físico, sabe? De imediato eu não terei isso. Isso vai vir muito mais impulsionado, é a minha visão, tá? Isso vai vir muito mais impulsionado por essa nova geração que começa a acessar o consumo de ticket médio alto, que é o consumo de imóveis planejados, o consumo de carro, o consumo de imóvel. Então, essa nova geração, na verdade, a geração presente, ela já é uma geração mais familiarizada com isso, que depois dessa crise, tudo isso está fazendo muito sentido na cabeça dela. E ela, em breve, nos próximos 5 e 10 anos, ela vai ser a grande massa consumidora deste segmento. Então, eu não vejo isso de imediato, mas eu vejo num futuro bem próximo. Mais um ponto assim, que eu acho que a gente pode ajustar nesse sentido, e que aí é uma responsabilidade de quem faz o mercado acontecer, ou seja, todos os profissionais, né? O cliente é um consumidor e os outros arquitetos, lojistas, vendedores. É aqui o barulho ou é aí? É aqui. Trabalhar em casa tem disso, né? Tem disso. A minha cachorrinha tá quietinha aqui, ela se comportou. Achei que ela Que começar a bom, né? latir, mas ela tá bem quietinha Não, aqui. aqui já consertou, já tá certo. Então, assim, todas as pessoas que trabalham nesse segmento, elas podem, nesse momento, ter uma grande oportunidade de começar a doutrinar o cliente e a empurrar esse processo. Essa Porque o educação é um digital, processo de educação, né? exato, o digital ele economiza tempo, ele economiza recursos, ele é mais ecológico. Então ele faz muito mais sentido para o mundo que a gente vive hoje do que o offline, né? Ele faz muito mais Até sentido para não só para para o processos. consumidor, não só para o consumidor, mas também para a equipe comercial, né? Exatamente, para todos que estão envolvidos nisso. Então, quem é protagonista desse segmento? Lojistas, vendedores, arquitetos, engenheiros, tem nesse momento a oportunidade de fazer com que o digital ganhe espaço. Então, se houver uma conscientização do segmento, e muitos estão se mostrando bem favoráveis a isso, e principalmente uma disciplina, né? Eu acho que disciplina é um segredo aí em tudo. Se houver disciplina, e é o que eu pretendo aplicar na sequência, manter essa disciplina do digital, eu acho que a gente começa a ganhar esse terreno mais rápido. A gente vai conseguir poupar muito tempo, muito espaço e muito recurso mais rápido do que a gente imagina.
Sim, e é um grande desafio, né, que eu vejo assim, porque a gente está acostumado a ter uma, uma noção, uma visão sobre o tempo subjetiva, né? Ah, vou economizar um tempinho, 5 minutos aqui, 10 minutos ali, isso não faz muita diferença, não. Mas se a gente tiver a cabeça da gestão do nosso tempo, né? Não da gestão da loja, mas a gestão do nosso tempo e a gente começar a reparar e dar foco nisso, eu acho que a gente vai conseguir poupar muito mais, entregar, aumentar a produtividade, aumentar a assertividade com o cliente. Né? Às vezes no deslocamento você vai ter engarrafamento, fatores fora da decisão de compra do consumidor, né? O carro quebra, o Uber não chega, e aí, né, prende a equipe comercial na loja, ou prende o deslocamento, ou atrasa a reunião. Tem uma série de fatores implícitos aí e subjetivos que estão fora do nosso controle. E no digital a gente consegue intermediar muito mais isso, né? Porque você É, pode. Não é exatamente. E eu isso? acho assim, Lucas, que sobra tempo, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas tudo vai para o digital e aí a gente vai perder o afeto e a relação humana e tal. E eu já penso justamente o contrário. Eu penso que tudo indo para o digital, tudo que é processo indo para o digital, isso tá te poupando tempo para você dedicar o tempo ao que realmente é importante para você. Porque às vezes o nosso tempo ele é roubado por processos que o mercado nos impõe e que nem são importantes para a gente. Então, às vezes é um momento da gente se tornar um pouco mais prático em relação às coisas, para que a gente realmente disponibilize o nosso tempo para o que é realmente importante para a gente, para o que faz Sim, sentido para a sua alma, para o que faz sentido para dentro de você. E os processos digitais, em todos os sentidos, a gente teve uma experiência de compra agora, né, pelo aplicativo, pelo Sofa, e a cliente nem encontrou com a gente, ela ficou na casa dela, e a gente aqui, e a consultora na casa dela, e eu em casa, e a gente conversando pelo chat ali interno, enquanto orientava e a cliente assinava. Então, assim, ela pôde resolver o que é uma compra, um processo, e pôde manter o tempo dela disponível para o que é importante para ela. Nesse momento é porque a mobilidade está reduzida, ela não pode. Mas vamos voltar assim, vamos pensar no mundo pós-Covid, né? Vamos pensar no mundo uhum, pós essa crise. Se eu resolver tudo isso em 10, 15 minutos de onde eu estava rapidamente, eu tô com todo esse tempo disponível para fazer coisas que façam sentido para mim, tomar um café com uma amiga, assistir um filme, passar um tempo com meu filho, cuidar cozinhar da e saúde. cuidar da saúde e não ter o meu tempo roubado aí, consumido por uma demanda processual de mercado que nem faz sentido para mim. Então, acho que a Sim. gente tem que se desprender mesmo nesse sentido e começar a tratar o que é processo de uma maneira diferente, observar isso na nossa vida. O que era só processo e o que realmente é vida. Boa. Eu concordo muito com isso. Eu acho que nenhuma mudança ela é linear, nenhuma mudança ela não incomoda, não tira, né? Porque sair da zona de conforto é ruim, né? Sem dúvida. Se você pensar a curtíssimo prazo, é ruim pra caramba, né? Incomoda, é chato, demanda energia pessoal, mas se você pensar até no curto prazo, não curtíssimo, no curto prazo já tem mudança, né? A gente começou a trabalhar o quê? 2 meses? 2, 3 meses no máximo, né? Foi janeiro, Exato, a gente fevereiro? começou em fevereiro. E em um mês, né? 1 mês e 2 meses, a gente já começou a perceber mudanças comportamentais, de rotina, de cultura, né? Por acaso veio a crise do Covid-19, mas se não tivesse vindo também, essa mudança ela ia ser percebida em algum sentido, né? E você acha que os processos operacionais, né, que você estava falando lá no começo sobre o caso que você teve da assistência técnica, né? Uhum. Você acha que esse atendimento mais rápido, essa facilidade da informação, esse processo definido, no final das contas, vai te ajudar a vender mais? Eu vou falar assim da visão empreendedora.
Eu acho que um processo, ele bem definido, ele te ajuda sim a vender mais. Mas é um processo de médio e longo prazo para o nosso segmento, tá? Então, eu estou falando específico de móveis planejados. Porque o ciclo do nosso processo, ele é um ciclo muito longo. Entre o cliente comprar e experimentar todo o processo, no menor tempo vai levar 90, 120 dias. Mas a gente tem casos que podem levar 2, 3 anos. Porque o cliente compra quando ele começou a construir, quando a obra, a construtora falou que ia entregar e depois se estende. Então, o processo, ele é um processo longo. Então, até o tempo dele girar e começar a se tornar uma indicação e tudo mais, leva muito tempo, tá? Então, assim, eu acho sim que isso auxilia na venda. Eu vivi essa experiência aqui em Brasília, quando a gente começou a alinhar os processos em 2014. 2 anos depois, eu comecei a ter um retorno de clientes. 4 anos depois, um pouco mais. E hoje, 6 anos depois, a quantidade de clientes que eu tenho falando bem da minha marca e do meu trabalho e dos parceiros também falando bem, aumentou, né, de maneira significativa. Porém, Lucas, assim, não foi a sua pergunta, mas eu vou jogar uma centelha aqui. Eu acho que o processo pode ser que ele não te ajude a vender mais nesse momento imediato. Mas um lojista que não tem processos, certamente ele está tendo prejuízo. Então, assim, a gente vem de um mercado de crise, né? Essa é mais uma que a gente está enfrentando agora e com fatores bem inéditos. Mas a gente vem de um mercado de muita crise, onde a margem ela ficou extremamente apertada. Não existe hoje lojista, comerciante que tenha margens frouxas, né? A margem ela é bem ajustada, porque o mercado ele balizou nesse nível. Então, assim, se você não tem processo, você está tendo um resultado ruim. E nem sabe de onde é que tá, né? Nem sabe onde está. E lojista é uma frase e uma discussão eterna que eu tenho com o Wagner, né? Que é meu marido, meu sócio. Eu falo assim, empresário não trabalha por venda. Empresário trabalha por resultado. E não é venda que te dá resultado, é processo que te dá resultado. Então, Nossa, assim, isso é isso é muito muito claro na minha poderoso. cabeça. Mas isso é muito poderoso, né? Ter esse insight, né? Então, o lojista, né, se pudesse repetir, só porque eu gostei muito desse insight e acho que eu vou usar. Você vai Eu ter que vou abrir usar essa aspas frase, lá né? no site. Vou... Falo que Com lojista certeza. não trabalha por venda. Lojista tem que trabalhar por resultado. E não é venda que te dá resultado, é processo que te dá resultado. Então, isso tem que, assim, Sensacional. você tem que dormir e acordar, você que é lojista. E assim, eu tô vendo que às vezes tem alguns arquitetos, tem outros empresários de outras áreas que entraram aqui. E isso não é uma exclusividade para móveis planejados, não. Isso que Se eu ia você é falar. autônomo, se você tem um escritório, se você tem um salão de beleza, uma loja de qualquer empreendimento, se você é um empreendedor, não é venda que te dá resultado, é processo que te dá resultado. Então, assim, sem dúvida, essa é uma máxima, assim, para mim. Nossa, Eu muito legal. tô sempre pensando Eu nisso. tirei o insight não só para falar com os meus clientes, né, com os lojistas e tudo mais, e poder compartilhar boas práticas, mas também na minha rotina, né? Eu sou comercial, né, na veia, no dia a dia mesmo. Como consequência, eu aprendo muito o processo e o processo, né, para poder compartilhar com vocês, igual a reunião que a gente fez hoje, e vai ajudando a amarrar toda essa noção do comercial. Porque eu entendo também que sem o processo na prospecção da apresentação ao projeto e de assinar o contrato, se não houver um processo super bem definido de condução e educação do cliente nesse momento, de direcionar ele para onde você quer que ele olhe, de falar assim, ó, eu fiz esse detalhe que você pediu na hora do projeto. Falar da fábrica, não esquecer de falar da logística, que é própria, né, da Torresquini, que é um negócio super legal.
dos processos que acontecem na fábrica, da importância e o cuidado que a marca tem. Às vezes o comercial ele esquece de falar um detalhe, né, de um detalhe poderoso de conversão que vai fazer o cliente falar, não, tenho confiança em você e quero isso para mim, né? Se Você ele lembra, esquece disso... você lembra que no começo eu falei que eu não continuei atuando na área comercial, porque definitivamente não era a área que eu mais me identifiquei em toda a minha atuação profissional. E justamente por isso, porque a área comercial é uma área que tem dificuldade, às vezes, de entender o quão poderoso o processo é. E aí, eu brinco, eu tenho gato sempre me persegue, tá? Eu tenho uma outra frase que eu falo assim, que eu não sou gato para ter filho de bigode. Então, para ficar criando uma marmanjo, eu brinco. Então, eu esbarrei nessa dificuldade no comercial, uma dificuldade estrutural quando eu geri a equipe comercial, da estrutura mesmo do processo, e aí por isso eu acabei indo para a área administrativa. Mas eu faço votos de que em breve a gente tenha, não estou falando da minha loja, tá, específica, ou da minha equipe, estou falando do mercado de maneira geral, porque eu sou bem observadora de tudo isso em tudo que eu consumo, seja no carro, seja num restaurante, qualquer momento que eu estou consumindo. Essa dificuldade que o comercial tem de estabelecer processos. Então, assim, foi realmente por isso que eu acabei optando por trabalhar em outras áreas. Eu falo, o dia que o comercial entender que processos são extremamente poderosos e facilitadores de venda e de fechar negócio e tal, o comercial ele ganha, ele dá um salto assim gigantesco, e é um preconceito você não se habituar aos processos, porque eles vão facilitar a sua vida, entendeu? Ele vai deixar o Nossa, seu dia a total. dia mais simples, Eu, entendeu? O eu processo é vivi, poderoso demais. eu tô vivendo isso com a nossa equipe lá no Sofa, né? A Yara tá por aí, o Ian, o Matheus também, tem uma galera aí da empresa A Paty, ó, é comercial. A Paty tá aí na equipe também, aqui na participando. live. E a Paty é Boa. super comercial. E, ó, nota 10 no Sofa aí. Tá sempre interagindo e respondendo. Boa, Paty. Aí sim, hein? Mas eu vou te dar um insight legal, Paty, e para todo mundo aí que tá me ouvindo também. Porque eu atuo na área comercial e eu preciso de processo no seguinte sentido. Quando eu vejo, é, quando eu vejo que eu perdi, onde eu consigo consertar os meus erros olhando os negócios que eu deixei de fazer. Não necessariamente eu perdi o cliente, tá? Mas eu deixei de fazer o negócio. E aí, quando eu olho para esse momento, para esse negócio que não foi realizado, eu percebo que eu cometi falhas de processos comerciais, né? Falhas de processos comerciais que não me fizeram me conectar com a cabeça do cliente para falar para coisas que fazem sentido para ele e não para mim. Por exemplo, quando eu deixo, né, de falar, né, igual eu estava falando ainda há pouco, quando eu deixo de falar para o meu arquiteto, para o meu cliente final, que a logística é própria e se isso para ele foi importante e eu não falei, eu perdi o negócio. Se eu esquecer de falar para ele, né, sobre os detalhes de produto da Todeskine, que são peculiares, da gama né, de cores, especificidades de ferragem, de puxador, e por que isso é importante e vai impactar na vida do cliente, eu perco o negócio. Nesse momento, por exemplo, da solidez da nossa marca. Então, assim, diante de um mundo em crise, eu tenho uma marca com mais de 80 anos, sólida, estruturada. Então, assim, nessa hora que tudo tremeu, quem tem uma estrutura mais sólida faz total diferença, entendeu? Total diferença. Então, eu tô vendo De aqui impacto na América Latina, né? exatamente, a maior da América Latina. Eu tô vendo aqui quem tá entrando, e aí a Mari, que é uma parceira nossa, lá do escritório aqui, né, do escritório Morada 3112, é uma arquiteta super entusiasta de processo, super entusiasta do digital. Então, eu tenho certeza que esse papo que a gente teve de estar conduzindo as coisas nesse sentido, ela é um exemplo disso, de um escritório de arquitetura
que entende processos, que entende a necessidade do digital e que, inclusive, nesse momento propôs várias coisas bacanas para esse momento. Uma médica entrou aí também, que é assim... Uma média fera, né? Dispensa comentários, né? Uma média dispensa comentários. Sim. Eu acompanhei O uma Wilson live lá, dele esses dias também. o Wilson de Curitiba, da Todesquina de Curitiba Olha também, que bacana. ele cuida da área de projetos e se estruturou super bem com processos para poder ter o controle das demandas. Inclusive, esse é um ponto que a gente vai abordar aqui, né? A gente já está essa história, por exemplo, do processo, a Todeskine, ela só é essa fábrica tão potente porque ela é uma fábrica extremamente ligada a processos. Extremamente. Os processos da fábrica são rigorosos, ela é referência, não só no Brasil, como fora. E gigantesca, e com outras marcas. Então, ela conseguiu crescer enquanto indústria e chegar nesse nível porque ela respeita processos. Sensacional. Eu vejo muito isso, né, dentro das lojas e conversando com você. Né, eu tenho mais de 13 Todeskine trabalhando comigo e é muito legal poder compartilhar essas experiências. Mas o quanto... Tem um detalhe super importante que você falou na nossa reunião de manhã, que é assim, eu olhei a minha demanda pelo painel que controla os projetos em cada departamento e consegui ter uma ação muito mais assertiva e rápida nessa crise. Exato. Por que você julga que toda loja precisa ter um controle de projetos e demandas por departamento e por que ela te ajudou tanto nesse momento de transformação digital, né, que a gente está vivendo? Bom, esse é um momento... Toda vez que a gente fala de gestão de crise, a gente fala que é um momento que a gente precisa ter uma tomada de decisão muito rápida. Então, se você, neste momento, está tendo que abrir todas as suas gavetas para ver o que está acontecendo na sua empresa, você já vai levar um tempo gigantesco e você vai dar uma resposta demorada. Se você já tem um processo organizado, como foi esse caso que eu compartilhei com o Lucas, da minha experiência de tomar as decisões, olhando esse painel de controle da empresa. Por quê? Porque eu já sei em que etapa cada cliente está. E duas coisas são importantes. Eu tenho dois públicos no nosso negócio. Eu tenho o meu público interno, né? São todos os nossos colaboradores. E eu tenho o meu público externo, que é o meu cliente e o meu parceiro. Então, a primeira coisa foi atender ali o meu público externo, né? O primeiro momento, pensar em todo o meu processo. Ele me ajudou porque eu não fui demandando para todas as pessoas da empresa a mesma informação ao mesmo tempo, porque não tem necessidade. Eu trabalho com um processo que ele tem uma margem justamente para imprevistos. Então, se eu estou com um cliente na etapa de medição, ou numa etapa de conferência de projeto, ou até numa etapa de liberação agora para fabricação, a margem que você falou foi de prazo, né? A margem que você falou é de prazo, né? Então, beleza. Isso, uma margem de prazo. Então, assim, eu não preciso falar com esse cliente ainda, eu não preciso preocupá-lo ainda. E talvez eu nem precise, porque a minha retomada e a minha margem de tempo e a minha organização vão permitir que todo esse ciclo aconteça sem afetar o meu cliente. Se eu não tenho isso, eu saio disparando a informação para todo mundo. Às vezes eu vou informar a gente que não vai fazer a menor diferença, que todo o meu processo está englobado nisso daí. Então, assim, a primeira coisa foi isso. Eu perceber que não tinha necessidade de eu conversar com o cliente sobre atrasos, que era a maior preocupação de todo mundo que comprou, né? Pós-venda e tal, não tinha necessidade imediatamente na minha paralisação. E eu vou te dizer que a incidência vai ser pouca. Por quê? Porque eu tenho muita segurança na marca que eu represento. Ela tem uma capacidade fabril gigantesca. A retomada dela vai ser muito rápida e muito superior a outras fábricas também. Então, assim, eu tenho muita segurança nisso, então eu não me desesperei. E eu pude trabalhar isso porque eu tenho processo. Já no meu público interno, com o painel, obviamente, eu tenho gaps nesse processo, porque se eu tive uma paralisação da indústria,
eu não tenho uma mercadoria sendo transportada e aí eu tenho um espaço para que essa entrega e a montagem aconteçam. A mesma coisa em relação à comercialização. Inicialmente, como todo mundo levou um susto, o comercial ele reduziu. Só que agora todo mundo já percebeu que não tem alternativa, o digital está aí e a gente voltou a retomar os contratos. Então, se eu tive uma paralisação, uma redução no meu comercial e uma paralisação de solicitação de medição, porque as obras não estão permitindo isso nesse momento, eu tenho um gap aqui, né, nesse momento entre comercialização e medição, e eu tenho um gap entre entrega e montagem. Então, eu já posso ajustar o meu público interno, os meus funcionários em relação a isso. Qual é a quantidade real de funcionários que eu preciso para essa função aqui nesse momento e para essa função? Para eu decidir dar férias, fazer uma jornada de trabalho reduzida. Então, tudo isso foi muito rápido, porque já estava ali na organização. Se eu tivesse que começar a levantar isso, ia demorar muito, ia passar o tempo de eu tomar a decisão. Nossa, isso é muito legal. Tem gestores aqui também de outras lojas, prestigiando a gente. Pô, muito obrigado por estarem aqui. Mas teve uma sacada muito legal, porque muitas vezes, quando eu vou fazer a consultoria para as lojas, existe um imbróglio, né, de falar assim, eu não posso alterar o meu prazo porque ele me prejudica na área comercial. Por exemplo, o prazo normal de mercado são 45 dias úteis após a assinatura do projeto executivo. Né? A maioria é assim. Se eu coloco 65, 70 dias úteis, a minha força de argumentação comercial, ela reduz. Esse é um argumento de loja, tá? E eu falo assim, pô, mas qual que é o problema de você falar assim, eu vou te entregar com qualidade, eu vou te entregar bem em 65 dias úteis, e se tudo der certo, se não tiver problema, se não tiver crise, se o caminhão não quebrar, né, se der tudo organizado com o teu fluxo, com tudo, você surpreende o cliente e entrega em 30, 40. Olha que legal a surpresa que o cliente tem, até porque eu já tive essas experiências com produtos de valor agregado muito menor, né? Comprar um mouse na internet, a Amazon me promete em 7 dias e ela me entrega em 2. E eu fico com vontade de entrar na internet e elogiar essa empresa, porque ela me surpreendeu, né? Ela me atendeu bem, ela me encantou e ela entregou com a mesma qualidade dos 7 dias, né? Então, eu vejo esse desafio muito interessante, né, que você falou, e não tem problema você falar 65 dias úteis e surpreender o cliente antes, né? Porque em casos críticos como esse, você tem uma margem de segurança. Exato. O processo, ele redondo, você tendo essa margem, coisa assim, falando para gestores, né? Seja gestor de loja de imóveis planejados ou de qualquer outra área que esteja aí assistindo a gente ou que vai ver depois. Se você é um gestor e você consegue trabalhar o seu processo, então essa é a margem normal, né? Você tem lá, o meu segmento, ele trabalha com 45 dias úteis ou 65 dias úteis de entrega a partir disso. Então, você tem essa margem, que é a margem que o mercado pratica, a margem de prazo. Aí você consegue ajustar o seu processo para que essa margem seja reduzida. Aí você tem duas alternativas quando você consegue fazer isso. Esse espaço que sobrou, você pode trabalhar para surpreender o cliente ou você pode trabalhar para melhorar o seu fluxo de caixa. Então, são duas alternativas que você tem quando você consegue trabalhar um processo bem redondo, que você puxa o seu prazo para baixo do que o segmento atua. Por isso que eu disse que, enquanto empresária, né, enquanto gestor e tal, não é a questão da venda, é a questão do resultado. Porque às vezes eu entregar dentro do que eu combinei, tá excelente, às vezes um pouco menos, e eu ainda consigo ajustar o meu fluxo, que é uma realidade, às vezes, muito dolorosa para muitas empresas. Sim, então, sim, é um grande desafio, né? Exatamente. Você tem várias frentes de atuação só por causa da alteração do prazo combinado. Prazo e por um processo redondo. Um processo isso bem alinhado.
isso é poderoso e a gente ajuda a educar também os arquitetos que estão nos assistindo, né? Porque quando ele compra de você, ele tem também essa percepção de prazo, de corrida, e a obra já atrasou, e né, tem que combinar com o cliente o Essa é a minha maior cronograma. dificuldade, Lucas. As pessoas não acreditarem que eu vou cumprir. Eu cumpro. Se tem uma coisa que, assim, eu posso ficar tranquila, é que nos 6 anos que eu trabalho, nós não... Eu vou dizer assim, o único período que eu atrasei com o cliente, e foi parcial, foi quando a Obispa pegou fogo. Quem é do segmento aí sabe que teve uma fábrica que pegou fogo e bagunçou os puxadores aí de todo mundo. Naquele período ali, algumas coisas a gente teve problema, foram alguns itens, e na greve dos caminhoneiros. Foram os 2 períodos aí que fogem do meu processo. Fora isso, a gente sempre entregou em dia para os clientes. E a minha maior dificuldade, às vezes até antecipado, e a minha maior dificuldade é que as pessoas acreditem que eu vou entregar. E isso me entristece de pensar assim, que a gente tem um segmento tão polêmico que às vezes você está falando e o cliente não acredita. E às vezes ele faz você até pedir a mercadoria, ela chega, fica estocada, no meu caso, isso acontece às vezes, porque o cliente não acreditou que você cumpriria o prazo. Nossa, é incrível isso, né? Mas o processo de educação e de estruturação de um segmento inteiro de profissionais que já vem sendo educado, né, de uma forma de desconfiança e tudo mais que paira no setor, é um processo longo mesmo. A gente tem esse desafio, né, Carol, de fazer realmente essa transição e profissionais, mas tenho certeza que os profissionais que se relacionam com você, quando eles percebem essa confiança, quando eles percebem a segurança, né, da entrega, igual o Fabrício está falando, né, mais importante que o prazo é o cumprimento do prazo, com certeza é um insight super poderoso e os profissionais como um todo, de arquitetura, de design, né, todo mundo que compra de você intermediando com o cliente final, precisa ter essa clareza, né, e ter bons relacionamentos com as lojas faz isso ser mais tranquilo, né? Quando a gente tem um relacionamento mais assim, quando de fato existe um relacionamento entre a loja e o profissional sabe que vai dar certo. Porque o profissional ele já experimentou o seu processo em várias etapas. Recentemente eu tive uma experiência assim, porque eu tô falando aqui, mas o meu processo não é isento de falha, ele não é perfeito. Por quê? Porque quem executa processo são pessoas. E pessoas, às vezes, acordam mal-humoradas. Pessoas, às vezes, estão, neste momento, desesperadas e não estão conseguindo produzir da maneira que deveriam. Então, a gente fala muito de processo, mas a gente não pode esquecer que quem executa o processo é um ser humano. Então, às vezes, o meu processo lindo e idealizado esbarra no ser humano que está passando por um problema pessoal gigantesco e aí ele, né, isso acaba impactando no desenvolvimento do trabalho dele. Então, assim, o meu processo não é isento de falhas, né? E principalmente porque ele muda. Só que quando você já tem um processo experimentado por um parceiro, a sua palavra basta. Eu tive recentemente essa situação. Eu estava até no Meet e uma parceira me ligou, uma parceirona, assim, desde que eu comecei. Ela me ligou porque houve uma falha no meu processo. Houve uma falha e eu falei para ela, eu falei assim, nós falhamos, me desculpa, eu já estou me atentando para ver onde foi o erro, para que eu não cometa mais isso com outros clientes. Mas você trabalha comigo há 6 anos e você me conhece. Eu vou cumprir o prazo. Pode ficar tranquila. E não precisou mais conversar, porque ela já é experimentada, ela sabe que eu vou dar um jeito, porque eu tenho margem, porque eu tenho alternativas para fazer o prazo acontecer. E foi o que aconteceu. Com o Covid, tá lá, tá montando na casa do cliente. Semana que vem a gente volta a fabricar e aí o restante da mercadoria já vai embarcar também. E tá todo mundo feliz. Nossa, sensacional, mesmo que falha, né? porque falhas acontecem. Eu tive duas sensações que eu tive agora nesse momento. A primeira é a importância do relacionamento, né? Um relacionamento sólido, né, flexível e de entendimento entre pessoas fez, né, desestressar uma situação de estresse, né? Que foi isso que aconteceu e o cumprimento do prazo novamente.
E a segunda que eu vejo é a importância das redes sociais, de deixar registrado que o seu cliente ficou feliz, porque isso vai servir como prova e como parte do processo da equipe comercial de mostrar para novos clientes assim, olha só, para você confiar em mim, olha quanto que eu já entreguei e eu já cumpri o prazo e está registrado pelo cliente aqui nas avaliações, nos comentários, nos posts, né? Então, E isso faz parte da principalmente, Lucas, construção. para a gente melhorar. Eu tive uma reunião essa semana com a minha equipe de pós-venda e ajustei o meu processo em alguns pontos por causa das avaliações que os clientes fizeram no Sofa. Eu vi que eu estava falhando numa etapa ali, que isso estava deixando o cliente desconfortável, e eu só pude perceber que o meu cliente estava desconfortável numa etapa do meu processo, porque hoje ele avalia cada etapa do meu processo pelo Sofa. Então, me ajuda a enxergar com os olhos do cliente. E é o que eu falo, eu sou muito mais da essência, Lucas, do que a aparência. Então, às vezes, eu uso muito mais a avaliação do cliente para melhorar o meu trabalho, para melhorar o meu processo interno, do que propriamente para divulgar. Porque eu acho que quando a gente trabalha com seriedade e vai fincando raízes, a gente vai crescer de maneira consolidada. Eu não sou muito dessa coisa, tipo assim, vou explodir, vou crescer e amanhã, cadê? Ninguém mais viu. E É isso muito acontece legal isso. no É segmento. muito legal isso, porque apesar de você não fazer esse barulho, né, e usar as avaliações que você tem para fazer marketing, o próprio mercado ele faz uma construção até mais sólida de indicação, de divulgação. Exatamente. A construção é muito mais Exatamente. poderosa, né? Muito mais Perfeito. poderosa. Perfeito. E essa também faz parte do processo da equipe comercial, que às vezes não está engajada nos novos processos e nas novas ferramentas que a empresa coloca. Faz parte assim, não, calma aí. Isso agora entrou com o meu processo comercial de falar, não, está registrado, está validado, eu tenho 100 clientes com avaliação em média 4, 5 estrelas, né? Confia que a gente realmente entrega. E não sou eu falando de mim, não é a gestora falando disso para ela melhorar, mas são clientes que compram da gente e realmente têm essa confiança e esse relacionamento. E uma ferramenta também para acompanhar, que aí nem se fala, né? Se eu fosse puxar o saco e fazer um jabá aqui, que não é o caso, mas acaba sendo como consequência. A iniciativa de inovar, de trazer ferramentas, tecnologia, serve não só para consolidar esse processo muito bem amarrado que você tem, mas também como forma poderosa de dar confiança para a equipe comercial, de falar assim, não, aqui eu vou trabalhar, vou vender e o meu cliente vai receber com prazo, né, com qualidade, com processo. Isso também dá muita tranquilidade para o seu gerente comercial a deixar a equipe mais engajada, né? Exatamente. Sem dúvida. Tá. Ó, muito legal. A gente combinou meia hora, 40 minutos, Isso que eu né, tava Carol? rindo aqui. Eu tava rindo disso. Eu tava Você tá rindo disso. rindo, né? Eu sempre fui muito entusiasta do digital, mas sempre tive muita. Eu sempre fui muito reclusa, né? Então é sempre um desafio para mim aparecer e tal. Mas eu acho que depois dessa, pelo menos isso é o que vai acontecer para mim. Eu acho que eu vou ter mais facilidade de me expor um pouquinho, porque não é muito o meu perfil. Mas eu acho que depois de tudo isso, eu acho que é o que vai mudar em mim. Eu vou Nossa, muito me legal. habituar um pouco mais a isso. Nossa, eu fico muito feliz de poder contribuir um pouco com essa mudança, com mais essa mudança. Eu acho que os clientes, eles cada vez compram mais de pessoas do que de marca. Eu acho que isso vai ser uma mudança aí, né? E a participação do gestor em aparecer, em estar mais presente nas redes, eu acho que isso também vai mudar e eu espero poder contribuir cada vez mais com essa jornada dos lojistas de móveis planejados, especificamente, e com os profissionais que estão aí assistindo a gente também e podem ter confiança em fazer esse momento de coragem, né? De falar assim, não, eu vou colocar a minha cara e para fazer uma live, para compartilhar coisa legal com o segmento e fazer tudo isso um movimento melhor, um movimento mais agradável de construção para um segmento inteiro que é muito carente do digital, né? De tudo que a gente... as ferramentas que estão aí que a gente não usa, né?
Exatamente. Eu acho que esse é um momento da gente quebrar paradigmas, sem dúvida. É um momento extremamente propício para isso.